A polêmica do dia de ontem, que repercute muito na internet, é o caso da servidora terceirizada do Hospital Marieta Conde-Bornhausen, que gravou um vídeo dançando com um recém-nascido no bolso do jaleco. Um vídeo publicado ontem, então, por um portal de notícias de Navegantes, deixou os internautas estarrecidos. Uma fisioterapeuta do Hospital Marieta Conde-Bornhausen, Itajaí, foi flagrada dançando com esse bebezinho dentro do seu jaleco. Jaleco personalizado, embora ela seja terceirizada, a informação que chegou é que é terceirizada, embora ela seja terceirizada, né, um jaleco personalizado com o logotipo, né, com o símbolo do Hospital Marieta. A situação foi publicada pelo portal Abre Olho Notícias, portal noticioso de Navegantes, e gerou uma denúncia, segundo o portal, acatada pela 4ª Promotoria de Justiça da Vara de Infância e Juventude de Itajaí. A servidora do vídeo seria uma fisioterapeuta que, com o bebê, dança a coreografia, desenrola, bate, joga de ladinho. Que é isso, gente? O caso veio à tona após a divulgação do vídeo, no qual a funcionária fez a dancinha. E não precisa nem dizer, né? De maneira irresponsável. Enquanto a investigação se desenrola, a sociedade aguarda por respostas adequadas e medidas que assegurem a segurança e a integridade das pessoas atendidas nas unidades de saúde da região, para que casos como esse nunca mais se repitam, considerou o portal noticioso que trouxe o vídeo com exclusividade, né? E em nota oficial, ontem ainda na imprensa, o Hospital Marieta confirmou que essa funcionária é uma fisioterapeuta, participante ou integrante de uma empresa terceirizada. O Marieta frisou que irá, entre aspas, tomar medidas jurídicas de âmbito criminal, ético-administrativo e cível. Além da funcionária terceirizada, a assessoria da unidade frisou que irá apurar os outros servidores que filmaram a cena. Teve quem filmou a cena. E ela, de maneira, então, totalmente inconsequente. Gente, uma criança, o bebezinho quando nasce, ele não tem firmeza no pescocinho dele, ele não tem qualquer tipo de estabilidade ainda, e esta pessoa faz, então, esse tipo de... O que dá para classificar, né? Se não é responsabilidade. Tá aí o vídeo na rede social do Radar. Se você não está na rede social, corre no YouTube, no Facebook ou no MZL10, acompanha com a gente, no canal da Yucalaine também. Esta situação, olha o bracinho da criança, gente, olha isso, e ela desenrola, bate, joga de ladinho. Que isso? Que é isso? Aí a nota oficial do Marieta, e que seja uma investigação rápida, né? E que, mais do que uma investigação, que não fique lá internamente. A sociedade, o público de Itajaí, né, os pacientes, os usuários do Marieta querem a responsabilização e querem que seja declinado, divulgado para o povo em geral o que vai ser feito com essa profissional. E a cobrança de quem filmou e a cobrança da responsabilidade da empresa terceirizada que chama a gente desse tipo para prestar o serviço. Não adianta fazer, porque o que mais se tem quando há problemas do gênero foi aberta uma sindicância. Nunca vem para a imprensa o resultado da sindicância. Quer ver quando envolve polícia, então? Nunca vem o resultado da sindicância. Agora a comunidade quer saber o resultado da sindicância. E está aí essa imagem mais do que irresponsável aí em destaque no Radar. E você pode dar a sua opinião sobre o que você achou. Isso já tem, inclusive, opinião. Quando a gente chamou a matéria no início do Radar hoje, às 6h10, já tinha opinião sobre essa situação, porque já está desde ontem nos portais da internet, começou no Abre Olho e agora repercutindo no estado todo, né? E inclusive no MZL10. Então 9992-2739, você pode mandar um áudio para cá o que você achou desta situação, né? A Stephanie Bianca Vieira fala, né, que é lamentável que essa profissional faz e que pode-se dizer que ela está na profissão errada. É uma falta de ética, diz a Stephanie, e respeito com a mãe e com o bebê. Aí, né, o posicionamento da Stephanie, mas você também pode fazer a sua opinião, o que você acha, né? É a enquete de hoje, como você viu essas imagens, ou está vendo agora essas imagens do bebezinho balançado dentro do jaleco da fisioterapeuta do Marieta, e que, gente, atinge diretamente a imagem do hospital.
atinge diretamente a imagem do hospital. Já é um hospital que é questionado e que não vamos aqui de maneira alguma generalizar, né? A questão, eu lembro que nos anos 80, 90, havia um enfrentamento muito grande entre o então deputado, então vereador, depois deputado, depois prefeito Volney Morastone e o Marieta, né? O Volney considerava que a estrutura, o gerenciamento do Marieta por parte das religiosas era arcaica, devia muito à sociedade, né? Foi uma briga durante anos, até que houve aí um acordo, um consenso entre o Volney e a direção do hospital, né? Mas isso vigorou por muito tempo, né? O enfrentamento, o próprio Diário do Litoral, o Diarinho fazia um enfrentamento ao Marieta. Pelo que se sabe, a unidade cresceu, se especializou, né, aprimorou as condições de gestão, de prestação de serviços à comunidade, né, mas continua sob o comando das religiosas, né, da congregação. Mas isso depõe contra a unidade, e sem generalizar, porque a gente sabe que muitas vidas são salvas, né? E muita prestação à nossa comunidade regional o Marieta faz, mas isso é uma coisa absurda, né? Isso é uma coisa impensável, você imaginar esse tipo de cena. Olha como ela balança a criança, ela canta a música ainda, né? E a gente está aqui querendo saber a sua opinião. Olha lá o logotipo do Marieta lá no jaleco dela, é de terceirizada, segundo o hospital, mas estava com a identificação do hospital, né? Teria que a assessoria do Marieta não só fazer a sua sindicância, mas apresentar para a imprensa e para o público o que vai ser feito, né? Porque muitas vezes, fica lá embaixo do tapete, né? Muitas situações, não estou dizendo especificamente do Marieta, mas muitas situações a gente nunca recebe, né, uma devolutiva por parte de N sindicâncias que são abertas na nossa região. Agora, é um absurdo, olha o pescocinho da criança, olha o bracinho da criança, mesmo com ela ali segurando o pescoço, é um recém-nascido, gente. É um recém-nascido. Recém-nascido não é para brincar, não é para fazer coreografia de axé, de funk, do que seja. Isso é um ser humano que acabou de chegar. Está ali o ser humano impactado pela agressividade do ambiente, né? Será que é para ganhar like que ela fez isso? Para se aparecer? Né? O ser humano, qualquer obstetra, qualquer pediatra fala, né, que o momento do parto ele é impactante para a criança. Ela sai de um ambiente totalmente nutrido, protegido, para a adversidade do mundo. Temperatura, questão climática, fatores externos, e você trata o ser humano assim, dessa forma, né? O recém-nascido dançando no bolso do jaleco da fisioterapeuta é absurdo, gente. Manda a sua opinião pra gente. Já tem opinião chegando, vem de Barra Velha, Elecir Martins está com a gente, vai comentar esse caso. Bom dia, Elecir. Bom dia, meninos. Uma feliz quarta-feira para vocês todos, meus amores. Eu vou dar a minha opinião. Esse ser, que a gente não pode nem chamar de nome, o nome dela nem enfermeira, isso aí é um ser que está ali só para levar o salário para casa. A irresponsabilidade é totalmente do Marieta, porque eles têm que ver as pessoas que botam ali. Porque tem pessoas, às vezes, concursadas, excelente para assumir o cargo, e eles não põem. Certo? Botaram ela a trabalhar ali pela carinha dela. Ela está na profissão errada, ela tinha que ser bailarina do Faustão. E eu fosse os pais da criança, eu tacava um danos morais em cima da Marieta que ela saía torta. Da Marieta em si, não, o hospital não tem culpa, quem tem culpa é quem dirige o hospital. Mas isso é inacreditável, é uma pouca de uma vergonha para a gente não falar nome feio e palavrão. Eu estou indignada, devia ser um neto meu, que eles iam ver a cobra fumar. Essa é a minha opinião, estou indignada. Obrigado, Elecir, obrigada pela sua participação, pela sua fala contundente, e é o sentimento de todos, né? Quando veem uma imagem
como essa, né? Um descaso e uma irresponsabilidade aqui tão perto da gente. Olha o bracinho da criança como balança. Aqui nós temos uma imagem que está desfocada para proteção, inclusive está ali o rostinho da criança protegido para proteção e não identificação do bebê, né? Mas nós temos uma imagem ainda em câmera lenta, então você imagine como balançou essa criança dentro desse jaleco. Obrigado, Elecir, pela participação, e nós temos também aí à disposição o WhatsApp 9992-2739, você pode continuar e repassar aqui a sua opinião também. Vem a opinião de PEN agora, tá chegando a Marlene Líder. Bom dia, Marlene, pode falar. Bom dia, Gilvan, bom dia a todos da Mar Azul, bom dia a todos os ouvintes, né, que Deus abençoe a vida de todos. Gilvan, sobre aquele caso daquela enfermeira com aquele bebezinho no bolso, eu vi o vídeo ontem na rede social, de uma mãe chorar ver fazer isso com o bebezinho. Eu acho que uma profissional dessa, ela estudou 5 anos para quê? Ela se formou para quê? Para fazer isso com uma vida, uma mãe carrega um bebê no seu ventre por 9 meses. Eu levo a fisioterapeuta e ela faz isso com esse bebê, colocando no bolso, sabendo que o bebezinho é todo fragilizado, todo sensível e chacoalhando a criança daquele jeito. Meu Deus, onde vai parar essas pessoas que ficam cometendo esses tipos de delitos, né, Gilvan? Um abraço bem carinhoso a todos. E o coração de mãe chora quando vê uma cena dessa. É de chorar mesmo, Gilvan. É triste ver uma cena dessa. Uma mulher dessa não merece a função que ela está cumprindo, né? Estudar tanto para fazer isso é lamentável. É lamentável. Um bom dia a todos. Um abraço bem carinhoso, Gilvan. Da ouvinte aqui de todos os dias, o dia todo. Marlene Líder de Penha. Obrigado, Marlene. Marlene, inclusive, que agradeceu carinhosamente também o livro do Cirizinho, né? Que ela foi uma das sorteadas. Obrigado, Marlene. E que expressa sua indignação também, argumentando muito bem sobre aquilo que todos nós, no fundo, estamos pensando, né, nesse momento. São 7h04. Nós estamos repercutindo o caso da servidora, aparentemente ou inicialmente apontada como servidora terceirizada do Hospital e Maternidade Marieta Conde-Bornhausen, que gravou um vídeo dançando com um bebê recém-nascido dentro do bolso do seu jaleco, executando a coreografia, como é que é? Joga, bate de ladinho, bate, joga, não sei como é que é, porque eu não gravo música, é uma coisa triste que eu não consigo gravar letra de música, mas sim, essas músicas maravilhosas que tem por aí no dia de hoje, e ela dança com esse bebê, como vocês podem observar, quem está na rede social do Radar, YouTube e Facebook, pode observar esta imagem que chegou por primeiro no Abre Olho Notícias, que é um portal da cidade de Navegantes e que ontem aí dominou as redes e continua repercutindo, e está aí o posicionamento do Hospital Marieta dizendo que vai apurar até no âmbito criminal a postura não só desta servidora, que seria uma fisioterapeuta, mas também de quem parou para gravar isso, né? Teve gente que parou, ou ela tinha tripé lá para posicionar o celular e gravar a dancinha dela, não é? Então, aí está o posicionamento do hospital a fim de que se investigue. E a gente vai ficar em cima do caso, a gente inclusive, junto à assessoria do Marieta, para que esta apuração venha, né, a público, não só fique no âmbito interno, porque a comunidade vai querer saber o resultado desta sindicância, né? E então, tem com o áudio aí, né? Nós temos o vídeo, tiramos inclusive a câmera lenta, né, para você observar como ela balançou essa criança, e temos aí o áudio completo agora. Rola, bate, joga de ladinho, desenrola, bate, joga de ladinho, desenrola, bate, joga de ladinho.
Imagine a agressão, gente, a criança está chorando, a criança acabou de nascer, está aí com o bracinho exposto, mesmo com ela segurando a cabeça da criança e ela dando risada, né? Como eu acabei de falar, né? Qualquer clínico, qualquer obstetra, qualquer pediatra sabe da agressividade do ambiente externo no momento do nascimento, né? Quando a criança sai da proteção do útero, né? Da nutrição do útero para o ambiente externo. Então isso é impactante demais para uma vida humana, né? É triste demais, né, a gente mostrar esse tipo de irresponsabilidade, inconsequência, né, e descaso, né, com a fragilidade, né, de uma vida que acaba de chegar ao mundo. Tem mais ouvinte de Penha aqui com a gente, a Morgana. Bom dia, Morgana. Oi, Gilvan, bom dia. Aqui é a Morgana da MWP de Penha. Sobre esse caso da enfermeira, não é o primeiro e com certeza não será o último, né? Enquanto não tiver fiscalização nessa porcaria desse hospital, que parece um açougue, a minha irmã, quando eu levei para ganhar minha sobrinha, foi uma vergonha o atendimento, uma vergonha. Eles tratam as pessoas como um bicho. Nem bicho deve ser tratado dessa forma. Isso aí tem que ter fiscalização, tem que ter denúncia. É terra de ninguém, Marieta. Isso é uma vergonha. Aqui, quando uma mãe se dói, todas as mães se doem junto. Isso é uma vergonha. Precisa fechar essa porcaria dessa maternidade e fazer um exemplo nas cidades. Isso é uma vergonha. Obrigado, Morgana. Morgana indignada, tá aí, a gente acompanha, principalmente no principal veículo, né, de comunicação de Itajaí, que é o Diário do Litoral. O Diarinho quase toda semana tem reclamações aí com relação ao Marieta. E aquilo que eu falei, né, anos atrás, um enfrentamento que houve entre o então deputado, então vereador Volney Morastone, que questionava a gestão do hospital, né? Hoje se questiona menos, mas ainda há muita revolta por parte da comunidade se deveria uma estrutura de saúde pública ficar a cargo de religiosos. Eu acredito que eu vou dar uma opinião minha agora, gente, eu acredito que de saúde pública tinha que ter técnicos de saúde pública à frente e uma gestão civil, nem religiosa, nem militar. Essas clínicas de tratamento de dependentes químicos deveriam ter um investimento pesado do governo federal em instalação de clínicas públicas. O complemento espiritual, vai lá o padre, vai lá o pastor e dá o seu complemento espiritual no tratamento. Mas a clínica em si deveria ser pública. O hospital em si, se é que é para ser público, ser público. Essa é uma opinião minha, que tem inclusive a minha religião, tem a minha profissão de fé religiosa. Mas eu acho que quando você mistura as situações, principalmente fica uma dúvida ali se, por exemplo, no Marieta, se o serviço é prestado pelo poder público ou pelas religiosas que comandam o hospital, né? Fica sempre essa dúvida, né? E dando todos aí os atenuantes e os créditos ao eventual bom serviço que o Marieta pode prestar. Mas tem sempre situações como essa da Morgana que se deparou com uma má prestação dos serviços, né? E aí essa repercussão desse caso dessa servidora de terceirizada que dança com um bebê recém-nascido no jaleco e que a gente está repercutindo aqui, né? Essa situação, né? Também temos aqui a participação de um ouvinte que diz: a falta de respeito com a vida alheia dentro do Marieta não é de agora. Se tratando desta pessoa que fez isso com o recém-nascido, vá lá ver de qual grupo ela faz parte. Com certeza vai ser protegida por alguém de militância. Vale lembrar que Marieta já é figurinha carimbada em casa de escândalos. Cadê aquele caso do médico que abreviava vidas? Ficou no esquecimento? Tá aí alguém lembrando, não sei se tem o nome do internauta, aí nós recebemos agora essa informação também de um internauta via WhatsApp. O Gilvan está lendo aqui, o internauta de iniciais RG. Obrigado, RG, final 5452, obrigado pela sua cobrança e pela sua opinião também. Né? A Rosana Gesser diz: olha, o hospital já tem essa fama de ruim, ainda com essas duas fazendo isso, né? Acaba com o hospital. É o que eu disse, né, Rosana? Atinge diretamente a imagem da unidade hospitalar. A Marisete Lacaua diz que todos os envolvidos devem ser punidos, a Elizabeth pelo Facebook e a Rosana Gesser também pelo Facebook, dando aqui a sua opinião. E a Marisete Lacaua ainda diz: olha, não deve ser chamada essa moça de fisioterapeuta. Aí a opinião, são 7h10, repercutindo o caso do bebê que dança, né, que balança dentro do jaleco, do bolso do jaleco de uma fisioterapeuta no Hospital Marieta. Inclusive o áudio, né, da brincadeira, entre aspas, dessa profissional. Aí.
E eu fico pensando assim, né? A mãe... Não vou nem dizer que ela desperta após o parto, porque muitos partos são feitos com as mães já conscientes, acordadas, né, por conta da sedação parcial, né? Imagine se ela vê a cena. Imagine esta mãe vendo e qualquer outra mãe consciente e responsável vendo essa situação. Foi a Morgana, inclusive, que falou algo nesse sentido também, né? Se acontecesse com o seu bebê, o que você faria, né? Aí você pode mandar aí o WhatsApp pra gente, 9992 2739, hein? A participação aqui dos nossos ouvintes é importante, né? A Stephanie gravou o áudio agora. Stephanie, o espaço é seu. Bom dia. Bom dia, Gilvan. Bom dia, amigos da Mar Azul. Que todos tenham uma ótima quarta-feira. Gilvan, eu ainda não sou mãe, mas eu tenho sobrinhos e ontem eu vi aquele vídeo. Foi foi de embrulhar o estômago, porque me perdoa. Essa mulher ali não pode estar em mais nenhum hospital trabalhando, porque ela é falta de ética, de respeito contra a instituição que ela tá trabalhando, contra a mãe, principalmente com o bebê. Ela pegava, ela parecia que era um boneco. Deus que me livre, muita falta de ética. Ela não merece mais trabalhar em nenhum hospital por falta de ética, de respeito contra o ser humano. Stephanie de Pissarras, um abraço. Gerando, né, Stephanie, gerando inclusive provas contra si mesmo. A gente não sabe em que circunstância esse vídeo vazou, né? Mas ela, ao se filmar, gera prova contra si mesmo, né? Quem vazou, por que vazou e qual é a duração da dancinha, né? Porque a gente tem aí uma fração do vídeo. Quanto tempo essa criança ficou exposta a esse tipo de comportamento irresponsável, né? Qual é o tempo total do vídeo? Isso tudo a sindicância vai ter que apurar, né? O que ela fazia com a criança, era o momento dela atuar ali junto àquela unidade neonatal, era o espaço dela, ela estava a serviço, estava no horário de café, isso tudo a sindicância vai ter que apurar, né? Inclusive critérios de currículo e tudo mais, né? A Vanilda Martins está com a gente também. Obrigado, Vanilda, desde já pela sua participação. Bom dia. Bom dia para toda da Mar Azul. Essa cena é ridícula que ela faz, né? É uma ridícula. Não tem nem palavra, porque se ela queria aparecer, ela já apareceu. E ela fazer isso aí com inocente, não tem nem palavra. Para uma profissional da saúde fazer uma coisa dessa, que vergonha, hein? Que vergonha. Se ela queria aparecer, parabéns, apareceu, ganhou engajamento. Não tem nem palavra, né? Obrigado, Vanilda, pela participação também aqui com a gente. Fique à vontade. A Jaci de Barra Velha está dizendo que já aconteceu algo similar, eu não sei se nessa ou em outra unidade de saúde. Jaci faz um áudio, né, pra gente, ou pode ser até vídeo, né? Ela destacou o seguinte, né? Já aconteceu comigo, né, neste hospital, diz ela, no mesmo hospital. Então, se quiser detalhar, aí Jaci fique à vontade, né? Como é que foi a ocorrência também, né? Tá aí as imagens que revoltaram aí. E quem chega agora pode acompanhar essa situação desse caso da servidora terceirizada do Hospital Marieta, que gravou um vídeo dançando com o recém-nascido no bolso do próprio jaleco. Jaleco, inclusive, identificado aqui, né, com a própria marca, né, do Hospital Marieta Bornhausen, né? Foi ontem que esse vídeo chegou a um portal de notícias de navegantes e aí os internautas ficaram revoltados com esse flagrante da dança, né, da moça com o bebê recém-nascido dentro do jaleco, personalizado com o logotipo da unidade hospitalar. A situação, publicada pelo portal Abre Olho Notícias, gerou uma denúncia acatada pela 4ª Promotoria de Justiça da Vara da Infância e Juventude de Itajaí. A servidora do vídeo seria uma fisioterapeuta que com o bebê dança a coreografia, desenrola, bate e joga de ladinho, né? E tá aí, inclusive o áudio e o vídeo para você acompanhar nas redes sociais aqui do Radar. E o caso veio à tona após a divulgação do vídeo, no qual a funcionária faz a dancinha de maneira irresponsável, né? Enquanto a investigação acontece, a sociedade aguarda as respostas, diz o portal que publicou inicialmente essa imagem, e o Marieta se manifesta ontem à imprensa dizendo que vai fazer aí a apuração e a responsabilização desta
situação inclusive no âmbito criminal, né? A Cristina Patitucci de Barra Velha, bom dia Cristina, também pelo Facebook diz que se o bebê tiver sequelas da brincadeira da irresponsável, como é que fica a situação, né? E se apresentar algum tipo de problema, né? Tá aí, obrigado a Cristina Patitucci pela participação, né? A Dejandira Silva diz, olha, como mãe e avó, eu não quero encontrá-las, porque sou mãe, passei por uma cesariana e dói muito ver isso. Tenho um nojo que essa pessoa nem é humana. Obrigado, Dejandira Silva, também pelo Facebook, né? A Lindanir segue comentando com a gente, será que essa criança foi a primeira? Pois é, Lindanir, tem que apurar muito bem a situação agora, né? O Aldecir Rosker, bom dia, Aldecir. Essa fisioterapeuta é completamente sem noção. Imagine o que vai fazer com os próprios filhos, né? Obrigado, Aldecir, pela sua opinião também. Aldecir, você é da gráfica? Tô identificando você pelo Zap. Obrigado aí pela participação também, Aldecir, está todo dia aqui com a gente, né? Aí a repercussão desse caso em Itajaí, que hoje, né, ontem e hoje domina aí os comentários na internet, na imprensa, dessa condição em que uma suposta fisioterapeuta dança com uma criança dentro do próprio jaleco, né? Recém-nascida, né? A Marli Levu de Penha também está com a gente. Bom dia, Marli. Bom dia, Gilvan. Minha opinião é: desenrola, bate, cancela o crefitinho. O crefito tem que tomar uma solução sobre isso. Aonde já se viu uma profissional tendo uma atitude dessa. Já imaginou se... Ai, gente, é muito revoltante essa cena, é muito revoltante. Obrigado, Mari. E o Crefito, ela fez aí a brincadeira séria, vamos dizer assim, porque é um comentário muito pertinente com o Crefito, né, que é o credenciamento do fisioterapeuta, né, defendendo inclusive que haja uma responsabilização pelo órgão da categoria. E o que os profissionais de saúde dizem disso, né? A gente sabe que todo segmento profissional tem corporativismo, mas tem coisas que são indefensáveis, né? Tem coisas que são aí indefensáveis, né? Obrigado pela participação de todos dentro desse caso que está aí muito comentado então, né? A gente está aqui cobrindo então essa situação da servidora do Marieta, e a Jaci, ela convidada que foi, ela participa com a gente em áudio agora. Jaci, pode falar. Bom dia, Gilvan. Assim, ó, já aconteceu comigo lá no Hospital Marieta, não fui na maternidade, fui fazer um bloqueio da minha coluna, no centro cirúrgico, né, e aí eu fiz com um ótimo médico, doutor, um médico muito bom, né, todo país pelo plano de saúde da Unimed. E quando me tiraram, as enfermeiras me tiraram da maca, botaram para a cama, me pegaram e jogaram com toda a força em cima da cama, que me machucou ali, que eu comecei os gritos, o médico correndo e me aplicou uma injeção. Aí, né, quando levou 2 anos, eu tinha que fazer de novo, né? É um bloqueio igual que fosse um centro cirúrgico mesmo. É um remédio que eles colocam lá, né? Daí ele disse, aí eu disse, vamos fazer de novo na Jaci, no hospital? Disse, não, no Marieta, o senhor me desculpa, não faço mais. Se for lá no Balneário, eu faço. Agora no Hospital Marieta ali, são tudo igual umas carniças. Pegaram e me jogaram com toda a força. Eu ouvi que foi obrigado a aplicar uma injeção, que comecei os gritos da dor. E me jogaram tudo junto, misturaram com aquelas pessoas com medo dos homens lá, tudo quebrado lá. Eu achei ridículo isso. E é falta de respeito isso, né? O ser humano, né? Se eu puder invitar o Hospital Marieta, eu invito. Se eu posso ir em outro lugar, eu vou em outro lugar. Eu sei que aqui na nossa região aqui né, pode acontecer em qualquer hospital, mas igual esse aí eu tô para ver. Obrigado então, Jaci, pelo detalhamento dessa situação vivida por experiência própria, hein? Muito obrigado pela participação e pela audiência, né? A Stephanie diz ainda que depois a pessoa vem com aquela cara de choro, se desculpando, falando que não é assim e que ela é uma ótima pessoa, né? Pensasse bem antes de vir brincar com a vida dos outros, diz a Stephanie. Agora não adianta reclamar se ela for aí, né, alvo dessa investigação. Stephanie, tem até uma frase muito comum, né, nesse tipo de justificativa quando o problema acontece, né? Ah, quem me conhece sabe. Sempre começa assim, quem me conhece sabe. Pois é. Rosane Heidemann fala que ela é uma irresponsável e sem noção. A
Marisete Lacava, diz que tem que caçar o CREFITO, né? O registro sem demorar, né? Participações do YouTube e também do Facebook. Aí, obrigado pela audiência que se manifesta sobre esse caso ocorrido aqui em Itajaí, né? Na Câmara de Vereadores, a situação repercutiu, né, e uma das parlamentares itajaienses cobrou responsabilidades do Hospital Marieta. A vereadora Ana Carolina Martins, do PSDB, né, falou sobre o assunto e nós temos inclusive a participação da Ana no Parlamento de Itajaí, trazendo aqui também, repercutindo no radar, a Ana Carolina. Acompanhando o trabalho de nossos amigos, não tem como não falar sobre o triste acontecimento ali no Hospital Marieta, num ambiente que deveria ser um ambiente de felicidade, num momento que é sempre especial para a família, ter o vídeo daquele bebê prematuro praticamente dentro do avental do serviço, lá numa área que é uma área de tratamento intensivo, fazendo uma dancinha viral. Isso envergonha todos. Envergonha Itajaí, envergonha o Hospital Marieta, envergonha a gente como ser humano. Porque não é simples brincadeira, é colocar a vida de uma criança em risco, a saúde dela em risco. A gente sabe o quanto esse momento é crucial para esses prematuros que estão ali aprendendo a respirar, eles passam por vários profissionais naquela ocasião, elas não podem ser expostas a esse tipo de coisa. Então tem a questão da saúde, tem a questão da família, porque ninguém ia gostar de ter a imagem do seu filho, uma pessoa que paga justamente para acolher, está fazendo esse tipo de situação. Enfim, são várias as coisas. Mas eu preciso dizer que a primeira preocupação foi com a criança. A criança, ela ainda encontra-se lá em acompanhamento, claro. O hospital se manifestou dizendo que está fazendo o acompanhamento agora dobrado para verificar. Tudo está sob orientação, está sob os cuidados. Esse é um primeiro momento que a gente sabe que não tem como saber se algo aconteceu da noite para o dia. Em segundo, os profissionais que ali estavam envolvidos, eles estão afastados. Tá? A fisioterapeuta que aparecia no vídeo, ela era uma profissional de uma empresa terceirizada, já foi afastada, já houve uma nota de repúdio do Conselho Regional de Fisioterapia, e, inclusive, de forma cautelar, suspenderam o direito dela de trabalhar como fisioterapeuta. Outras duas profissionais foram dispensadas por justa causa, que eram funcionárias do hospital, uma por ter gravado, outra por ter estado naquele momento ali e omitido esses fatos. E por que eu estou falando isso tudo? Porque vem o terceiro fato. Nós, como vereadores, nós, como legisladores, do que de fato podemos ajudar? Conversei com alguns profissionais lá e perguntei, mas essa é a primeira vez que aconteceu isso? Como é que nós vamos saber? Como é que nós vamos saber? Então, eu fiz um projeto de lei e apresentei hoje, com a ideia que tenha câmeras de monitoramento também na UTI neonatal. Por quê? Isso não vai bem para monitorar a criança, isso não serve para isso. De fato, aquelas crianças ali, hoje nós temos 8 crianças junto com esse bebê que passou por isso. São vários profissionais que estão ali, o movimento ali é intenso, cada intencionista fica com 2 crianças, então tem bastante gente ali. Mas se tem bastante gente, como é que aconteceu essa situação? Se os pais só entram com hora marcada, se não é um ambiente para ficar entrando, saindo gente de fora, como é que a gente vai saber se está tudo certo? São crianças, não são adultos. Então, eu fiz esse projeto de lei para ser discutido nessa casa. Eu já recebi a ligação de um médico dizendo, Ana, deverias ter estudado isso é forma de repreensão para os médicos, não é algo legal. Eu disse, mas o projeto de lei é justamente para discutir isso. Obrigado à vereadora Ana. Essa é a participação da Ana Carolina Martins ontem em plenário da Câmara de Vereadores de Itajaí sobre estas cenas que voltam aqui agora, aqui na rede social do Radar. A Ana falou excelentemente bem, né? Muito pertinente, aliás, a Ana fala muito bem. Mas aí, claro, a reação ao projeto de lei dela propondo monitoramento, a reação da categoria médica, é natural. E até mesmo da gente, na condição de jornalista, se pergunta, será então que nós teremos que, a partir de agora, sermos uma sociedade totalmente monitorada? Será que vai ter que ter câmera em tudo para que as pessoas não incorram nesse tipo de sandice? Porque isso aí é uma sandice, isso aí é uma irresponsabilidade. E a Ana ali traz 2 informações novas,
que não estavam aqui ainda no jornalismo da Marazu, de que já houve manifestação do Conselho Regional de Fisioterapia, do CREFITO, condenando a situação, e de que o bebê era prematuro. Essa informação nós não tínhamos. Além de recém-nascido, prematuro. Ou seja, mais fragilizado ainda. Mais fragilizado ainda. Então, a proposta da Ana Carolina se discute, se debate, se discute inclusive com a categoria médica, não tem problema nenhum, e vai amadurecendo. Quando se constrói uma lei é assim mesmo, né? Debatendo com a sociedade. Né? Debatendo com a sociedade. Tá aí a proposta de mudar o hino de Santa Catarina, estão debatendo com a sociedade. Se vai mudar ou não vai mudar, ninguém sabe ainda, mas estão debatendo. Essa questão, da mesma forma, do projeto de lei dela. Agora, a denúncia, venhamos e convenhamos, né? A denúncia envergonha Itajaí, sim, concordo com a Ana, envergonha Santa Catarina, e tem um impacto, pelo menos aqui regionalmente, Balneário Camboriú, Navegantes, Penha, porque pode, como disse a própria Ana, pode estar acontecendo com gente despreparada em qualquer unidade de saúde aqui da nossa região. Como é que as pessoas são tratadas? Vocês lembram do caso do estuprador com mulher anestesiada? Promovendo, violando, né? Não preciso entrar em detalhes aqui, mas fazendo o que estava fazendo com mulheres anestesiadas? Então tem, claro, ali é um caso extremo, mas tem gente louca e criminosa para todo tipo de situação. Né? E está aí a repercussão imediata que foi, então, dentro da Câmara de Vereadores de Itajaí, já ontem, por conta dessas imagens aí, dessa irresponsável, né? O Marieta, em nota, né, destacou que está investigando, inclusive, no âmbito criminal. E chegou para nós a nota do CREFITO, Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 10ª Região, CREFITO 10, Autarquia Federal de Fiscalização do Exercício das Profissões de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Diz a nota que essa nota vem por meio do presidente Sandoval Francisco Torres manifestar o seu total repúdio à atitude cometida por possível profissional fisioterapeuta, a qual postou imagens na rede social manipulando um recém-nascido de forma indevida. O Departamento de Fiscalização do CREFITO 10 já se dirigiu ao hospital onde ocorreram os lamentáveis fatos com o intuito de apurar a autoria. Ato contínuo, caso comprovado se tratar de profissional fisioterapeuta, ocorrerá a suspensão cautelar do exercício profissional até a conclusão de um processo ético disciplinar competente. Por certo que uma inconsequente atitude isolada não poderá e nem irá, né, diz a nota, macular a qualidade do serviço prestado pelos mais de 16 mil profissionais fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais catarinenses, né? A nota foi assinada, então, ontem, dia 16 de agosto, em Florianópolis, pelo Sandoval Francisco Torres, que é o presidente do conselho, e evidentemente que não se generaliza, né? 16 mil profissionais, evidentemente, né? Macula, né? Mancha, mas não generaliza. E ninguém aqui acredita que ninguém, nem o portal original que postou isso, que é o Abre Olho, e ninguém está generalizando. Mas sempre tem trigo e sempre tem joio, né? Sempre.